Passa a palavra para o nosso irmão Felipe, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Bom dia, irmãos. Não reparem se eu ficar tremendo aqui, hein? Meus irmãos, vamos fazer a leitura de dois textos. O primeiro deles, convido vocês a abrirem a Bíblia em Mateus 27, de 33 a 44. Mateus 27, de 33 a 44. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Versículo 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: Sou filho de Deus. Versículo 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O segundo texto é em Lucas 23, de 32 a 43. Lucas 23, de 32 a 43. E também eram levados outros dois. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com eles. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, ó Cristo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo:
nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos. Amado Deus, a tua palavra foi lida. Ilumina, Senhor, nossa mente e coração, para que possamos aprender um pouco mais do Senhor. E assim também, ó Deus, que a cada dia nós possamos refletir ou parecer mais com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, tenho que confessar diante de vocês que eu tenho dificuldade de ler as Escrituras com regularidade. Uma dificuldade que eu tenho é que o pecador que vive aqui dentro de mim adora uma encrenca e, por vezes, enquanto eu leio as Escrituras, os personagens bíblicos não agem conforme as minhas expectativas. E logo começo a esbravejar contra eles. Isso quando não começo a reclamar, a brigar com os escritores, porque gostaria de ter mais algum detalhe de um determinado tema. Nesta manhã, convido vocês a refletirem comigo sobre um personagem bíblico cujo nome não é revelado nas Escrituras, pelo menos na parte inspirada de fato por Deus, mas é um dos poucos homens que nós temos a garantia na Bíblia de que está com Jesus no paraíso. Convido vocês então a refletirem comigo nessa manhã sobre o ladrão da cruz, ou melhor, o ladrão arrependido da cruz. No versículo 44 do texto que lemos em Mateus, encontramos os dois ladrões dirigindo insultos a Jesus. E diz assim o versículo 44: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Que tipo de impropérios que eles diziam, meus irmãos? Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Eles enxergavam a Jesus como uma fraude, como um perdedor, e queriam dizer assim: se o Senhor de fato é algo, agora é hora de mostrar, mostre-nos. Aqui de modo nítido, eles demonstram que não acreditavam em Jesus e em o seu poder. Não entendiam que Jesus encontrava-se naquela cruz voluntariamente e com o propósito de morrer pelos nossos pecados e nos salvar. Outro impropério: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Eles estavam certos, mas não entendiam a magnitude do que ali estava ocorrendo. Acreditavam estar diante de um derrotado, mas mal sabiam que estavam testemunhando um triunfo sem igual. Desça da cruz e creremos nele. Em tom de deboche, pediam um sinal para crer. A fé é um dom de Deus. De Deus vem a fé salvadora. De Deus vem o arrependimento para a vida. Então, não seria esse sinal que faria eles crerem. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Jesus mesmo lá na cruz era amado do Pai e foi entregue pelo próprio Pai para ser o nosso Redentor. E mesmo diante de tanta ofensa, Jesus ainda proferiu as palavras para o Senhor, para o Pai. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ainda assim sai em defesa daqueles homens e atenua a culpa deles.
Em Lucas, o cenário muda. Um deles teve seus olhos abertos e o coração tocado pela graça de Deus. O que aconteceu? Como foi que isso aconteceu, meus irmãos? A Bíblia não nos traz detalhes dessa transição da blasfêmia à fé. E um parênteses rápido aqui, com certeza briguei com o Lucas que eu queria mais detalhes. A verdade é que este texto retrata exatamente o que Deus quis que fosse nos revelado. O texto é inerrante e falível porque também é palavra de Deus. Ele traz uma descrição preciosa dos sinais da conversão de um miserável pecador. 2 homens, 2 ladrões, 2 malfeitores. E ladrões aqui significa que não aquele que pegava escondido, mas eram ladrões que usavam de violência para levar o pertence de outras pessoas. E se necessário fosse, até tirava a vida das vítimas. Malfeitores significa agente do mal, era um transtorno social. Deploráveis tanto no caráter quanto nas obras. O fruto de suas vidas são amargos. Esses 2 homens, ambos tiveram o mesmo estilo de vida. Ambos viveram arrepio da lei. Ambos receberam a mesma sentença de morte, morte de cruz, pena mais severa daquele tempo, instrumento de tortura. Ambos foram expostos às mesmas circunstâncias. Esses 2 homens representam a humanidade e como ela é agrupada. Um representa os salvos, o outro representa os perdidos. Vejamos os sinais, meus irmãos. No versículo 40 de Lucas, do texto de Lucas, diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Um deles passa a compreender quem é Jesus e reconhece Jesus como Deus. Passa a temer a Deus e faz algo que nós devemos fazer também: repreender aqueles que têm o coração endurecido. Não permitir que zombem do nosso Deus. No versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Aqui, meus irmãos, ele reconheceu que era pecador, ele reconheceu seu pecado, reconheceu seu estado de miséria, reconheceu que Jesus era inocente. Jesus estava naquela cruz porque se apresentou como nosso fiador, representante substituto, e então o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. No 42 ele diz, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele chama Jesus pelo nome, que significa que ele é Salvador. Reconhece também que Jesus é rei e ele tem um reino. Se o homem reconhecer seu estado de miséria, mas não compreender que existe alguém que pode salvar, gera desespero. Quando o homem olha para Jesus, entende que ele é o Salvador, que veio para salvar o seu povo de seu pecado, que ele é um rei, que tem um rei eterno, aí sim, este homem encontrou o caminho da salvação. Aqui, em outras palavras, o que este homem diz é: eu entendi que o Senhor salva, eu entendi que o Senhor reina, que este não é o fim, eu quero estar com o Senhor. E Jesus,
no versículo 43, respondeu ao homem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus, através da sua graça, garante a este homem comunhão eterna no paraíso. Meus irmãos, Jesus iniciou seu ministério dizendo: arrependei-vos. A mensagem de arrependimento é para todos. A mensagem de arrependimento não é recebida por todos, mas apenas pelo povo de Deus. E este tem que praticar este arrependimento diariamente. Não há comunhão com o Senhor sem arrependimento. Jesus tem poder para salvar, transformar o malfeitor. Jesus tem poder para salvar, transformar a mim e a você. Arrependei-vos. Esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Que Deus os abençoe.